A gente olha para essa íris. É uma íris azul. Acho que até aí todo mundo está de acordo. É uma íris azul, muito bonita, com fibras muito bem penteadas. Se vocês se recordarem, lá no nosso módulo 2, no módulo de constituições irídeas, onde conversamos sobre constituições, sobre densidades, sobre sinais, nós já podemos observar algumas coisas aqui. Primeiro ponto, íris azul. Segundo ponto, as fibras, vocês podem ver que elas estão penteadas. Terceiro ponto, o azul ele tende a ficar mais escuro à medida que vai se aproximando a orla irídea externa. Quarto ponto, nós falamos também sobre densidades irídeas. Nós vimos que quanto mais compactas são as fibras, ou seja, quanto mais próximazinhas umas são das outras, mais densa essa é a íris, em direção a um número, nós colocamos de número 1, densidade 1. E a gente viu que quanto maior a densidade da íris, existe uma tendência de a pessoa ter um melhor sistema imunológico. Por quê? Se os sinais presentes na íris indicam órgãos de choque, e obviamente se eu tenho uma íris mais densa, com menos sinais, vai me indicar menos órgãos de choque. Então me indicaria não é uma saúde melhor, porque a gente tem extrema dificuldade de avaliar a saúde da pessoa no momento, mas me indicaria um sistema imunológico mais elevado. Quanto mais sinais tem a íris, maior o número de órgãos de choque e, obviamente, pior fica esse sistema imunitário. Então, aqui a íris da Ana, a gente percebe algumas lesões, alguns sinais. A gente vai ter uma lacuna aqui, uma lacuna bico, nós vamos ter aqui uma lacuna medusa aqui, nós vamos ter uma lacuna charuto aqui, nós temos fibras transversais importantes aqui embaixo, né? Nós temos próximo à orla irídea externa já a formação de tofos amarelos, beleza? Então, olha o que eu preparei para vocês. Vamos com calma, tá? Vamos com calma. E eu vou passar esse material para vocês, que eu considero muito bacana. É o que fiz, né? Então eu acho que ele é muito bom. Então vamos com calma. Olha só, eu falei para vocês, Constituição Azul, né? Então, será que é uma constituição linfática? Vou entregar para vocês isso aqui. Olha só, Constituição linfática. Fiz um resumo de todos os temas que nós aprendemos até aqui. A cor fundamental desta constituição varia do azul claro ao azul cinza. Beleza, aquela íris mais azul. Na banda do sistema nervoso autônomo, existe um anel mais claro. Olha que interessante, tá? Existe um anel mais claro e a tonalidade do azul aumenta em direção à orla irídea externa. Então, vamos voltar lá. A banda do sistema nervoso autônomo tende a ser mais clara, acho que vocês conseguem observar, mesmo tendo um ângulo de fluxo baixo, que ela é levemente esbranquiçada, né? E esse azul que é mais claro aqui no centro, ele tende a escurecer quando vai em direção à orla irídea externa. Então, beleza, estamos batendo aqui as características básicas de uma constituição linfática. As fibras são fortemente onduladas, elas são bem penteadas, né, e separadas entre elas, de várias dimensões, né, para determinar em alguns casos a forma grosseiramente triangular e de tonalidade mais escura, beleza. Apresenta nuances de azul, algumas íris linfáticas vão ser um azul mais claro, um azul um pouco mais escuro, como diz aqui. Então, beleza, batemos a característica fundamental da constituição linfática. Íris azul, fibras bem penteadas, a banda do sistema nervoso autônomo ela é levemente esbranquiçada e esse azul vai escurecendo à medida que vai indo para fora, para a orla irídea externa. Show, batemos. Depois eu vou falar dos sinais, tá? Vamos focar na constituição. Toda constituição tem uma predisposição física. Olha que interessante. Predisposição física. Irritação das mucosas em relação aos agentes externos. Aí eu fiz questão de colocar aqui, né? O que são mucosas, gente, né? Mucosas são camadas de revestimento interno das cavidades do corpo. Por exemplo, a mucosa bucal, a mucosa do esôfago, a mucosa do intestino, a mucosa nasal. Então, a pessoa que possui uma constituição linfática, ela tem uma irritação muito forte dessas mucosas, obviamente, frente aos agentes externos, patógenos, né? Micro-organismos, fungos, bactérias, vírus. Então, é um tipo de pessoa, antigamente se colocava com mais certeza, tá, que as pessoas com constituição linfática, elas sofriam muito de reações de amidalite, que é um tipo de mucosa também. Hoje a gente tirou isso porque a gente acha isso muito forte, né, esse tipo de comentário. Mas é um tipo de pessoa que tem inflamações dessas mucosas. Pode ter uma inflamação da mucosa intestinal, inflamação da mucosa da boca, do esôfago, da faringe. Ela tende a ter essas inflamações das mucosas frente aos agentes externos. Possuem uma tendência à artrite e reumatismo,
tá? Então, ela tem uma tendência a ter artrite e reumatismo, que parte de uma inflamação, né, articular. Processo de formação de edemas no corpo pela facilidade de retenção de líquidos no organismo. A gente sabe que toda pessoa com constituição linfática tem uma tendência de reter líquidos, né? Forma muito edemas, beleza? E tem uma fragilidade do sistema digestivo. Eu não sei se a Ana está conectada com nós aqui. Se tiver e puder dar um oi, eu agradeço. Sim, Renato, tô aqui. Tá conectada, Ana? Tô aqui Ana, tu desde o pode, comecinho. a gente não ensaiou nada, né? Mas tu pode me dizer se alguma dessas características de retenção hídrica, tendência à artrite, obviamente dores artríticas, reumatismo, uma maior irritação das mucosas, isso bate de alguma forma com alguma característica do teu corpo físico? Sim, Renato. No ano passado, quando eu fiz o primeiro curso, eu até tomei o Ox Premium, né? Que eu Sim. tinha uma certa... os intestinos, assim, não funcionavam muito bem. Perfeito. Tenho, sim, a artrite reumatoide. No caso, não é artrite reumatoide, né? Ela vai evoluiu e que Sim, também estacionou depois do Vital Heart. Você sabe, você acompanhou lá, sim. né? Eu Eu vi os seus faço até dedos, hoje o né, que estavam tratamento. bem. Isso. Uhum. Aí fui lá esse ano também, teu pai olhou, me deu Vital Heart e algumas medicações, e isso estacionou, graças a Deus, não tenho dor, nada, nada. E essa retenção de líquido eu sempre tive. Só Perfeito. que, também do ano passado para cá, me livrei desse problema, né? Com os produtos aí da Flor de Iris. Sim, não, graças a Deus. Mas é tudo verdade, é bem esse problema mesmo que a gente já tem no organismo. Perfeito, Ana. Tá ótimo, perfeito. Então, assim, gente, ó, olha quanto de informação a gente consegue extrair apenas da coloração da íris. E esse arquivo aqui eu vou passar para vocês. Então, assim, opa, chegou um cliente, um paciente com constituição azul, vocês fazem o quê? Ó, Ctrl C, vocês vão lá dar um Ctrl C e bum, abre um arquivo novo em Word e Ctrl V. Colocou, ó, já sei tudo que já sei o que uma constituição linfática me diz. Tudo certo, né? Aqui, por que eu digo que a gente evita colocar amidalite? Porque assim, ó, a gente entende, até o doutor Geraldo colocou no curso esse fim de semana, o que é muito interessante. Eu sempre falo que é papel do terapeuta tratar as doenças funcionais, que é o quê? Existe uma grande janela entre a saúde plena e a doença. Então, aqui, entre a pessoa ser saudável e desenvolver a artrite ou reumatismo, no meio dessa janela ela vai desenvolver dores, e não necessariamente vai ser um reumatismo. Poderá vir a ser um reumatismo daqui 10, 15, 20 anos. Né? Então, esses sintomas é muito claro na pessoa que tem a constituição linfática. Depois, além de uma predisposição física, ela vai ter uma predisposição emocional, barra mental e uma sugestão do que se evitar na alimentação. Então a gente diz que as pessoas com constituição linfática, elas possuem uma predisposição emocional que indicam dificuldade nas relações que envolvem o perdão. Isso tanto para perdoar ela, quanto para perdoar os outros, tá? São pessoas que obviamente, como o ser linfático, ele é descendente de europeus, que são pessoas mais rígidas no sentido de serem pessoas mais, né, mais bem postadas, mais rígidas, eles acabam tendo uma dificuldade maior em se auto-perdoar e perdoar aqueles que estão ao seu redor, tá? E essa autopercepção limitada que a gente coloca não é que a pessoa é burra ou esperta, tá? É que ela é muito centrada nas opiniões dela, nos pensamentos dela, e isso acaba muitas vezes limitando a percepção, porque ela, como todo europeu, tende a ser um pouco mais concentrado, podemos dizer assim, tá? E aí, a nível de alimentação, naturalmente, se a queixa central de um linfático é a retenção hídrica, os alimentos que nós vamos evitar, farinhas brancas, massas, pães, bolo, açúcar, glúten, lactose, né, que são os alimentos que vão fazer pior para ele. As farinhas brancas. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né, mas tudo aquilo que é derivado do trigo vai fazer muito mal para ele, tá? A gente não vai colocar aqui uma dieta, mas a gente fala, opa, olha só, amigo, nesses próximos 30 dias, vamos reduzir principalmente o trigo. Existem outras fontes de farinhas interessantes, farinhas de amêndoas, a própria farinha de aveia, podem ser substituições mais inteligentes. Então, as farinhas brancas, a gente faz uma pausa nesses próximos 30 dias. Beleza?
Beleza, então continuando aqui, ó. Constituição linfática, batemos, batemos. Mas temos muito mais coisas para observar nessa íris que eu considero importante. Se vocês observarem aqui, ó, tofos amarelo, aqui nós vamos ver um pouco mais, né? Tofos amarelos, tá vendo, ó? Não é uma constituição hidrogenoide, porque vocês devem lembrar de uma constituição hidrogenoide, e olha o que eu vou fazer para vocês, tá? Lá no material de vocês vão dar um localizar lá no módulo 1, tá? Vocês podem digitar aqui, ó, hidrogen... Vamos ver se puxa aqui já. Não puxou, mas aqui, ó. Lá tem as constituições. Vocês vão ter a constituição hidrogenoide com a descrição dela e vocês vão ver que para ser uma hidrogenoide, ela precisa bater essa característica, né? Que tá... Cadê aqui? Linfática, aqui, hidrogenoide, né? Olha só, para ser uma hidrogenoide, ela tem que ter o arco hidrogenoide ao redor de toda a íris, coisa que a Ana não tem. Mas ela tem a presença de tofos, e esses tofos nós chamamos de, olha aqui, rosário linfático. Ela tem um rosário linfático que não é completo. O que diz? Mesma coisa, tá pronto aqui, ó. Rosário linfático é observado pela presença de lesões semelhantes a nuvens ou flocos de neve, subjacentes à periferia da íris. Assemelha-se a um anel ou rosário. Olha que interessante, gente, tá? Indica congestão e estagnação do tecido linfático. Então, é uma pessoa que o tecido linfático é frágil, indica retenção hídrica, edema. Tem a formação de rosário linfático, congestão e estagnação do tecido linfático. Ela própria relatou que tinha retenção hídrica, né? Então, a íris, muitas vezes nós trabalhamos sinais que vão se somando, né? Então, olha o quanto essa pessoa pode sofrer de uma retenção hídrica se tiver uma alimentação baseada em farinhas brancas. Para ela vai ser terrível. E a gente sabe, já te passo a palavra, Fábio, e a gente sabe que a somatória do rosário linfático com a congestão linfática em uma pessoa que se alimenta de forma exacerbada na ingestão de farinhas brancas, isso vai levar também à formação de catarro e muco. Então, é como se fosse uma bola de neve. Né, as coisas vão indo uma atrás da outra e vão se somando. Só para finalizar aqui, então, nós observamos ali a linfática, a constituição linfática e o rosário linfático. Fábio, a palavra está com você. Eu queria só perguntar sobre isso que você está falando. Quando tem o rosário linfático, a garra do diabo, além do efeito anti-inflamatório, que é o Vital Harp, né? Perfeito. Um dos componentes do Vital Harp, ela tem o efeito também de limpar um pouco, de ajudar a limpar esse muco, esse catarro? Pode ter, Fábio, pode ter, mas assim, não seria o produto que eu indicaria para limpar esse catarro, né? A garra do diabo ali é mais pelo poder anti-inflamatório e mais por essa ação analgésica de alívio de dor. Pode ajudar, é claro que pode, né? Mas assim, se eu fosse buscar o foco para o catarro, uma pessoa com muito muco, muito catarro, aí eu iria em direção já ao NAC, né? Que é a N-acetilcisteína, que vai ter um papel expectorante muito mais potente. Mas, claro, é um paciente que tem dores, muco, pô, garra do diabo e o NAC, aí, tratamento show de bola, tá? Mas é muito bem colocado a sua sugestão. Acho que a Ana levantou a mão e mais dois colegas que eu não estou vendo aqui. Ana, pode falar e depois os outros seguem. Então, Renato, eu me livrei desse edema, desse inchaço, justamente por causa da alimentação, que eu me livrei de todas essas alimentações que fazem mal, né, para o meu organismo. E tanto que o dia lá do evento, a sua mãe presenciou que eu comi farinha branca lá no salgadinho e fiquei mal, né? O teu pai passou a medicação lá para mim. Então, são alimentos que realmente eu tive que cortar, então me livrei. E o Ox Premium, na época, você se lembra que juntou muito muco, muita coisa, né? Mas que depois expeliu tal, e ficou tudo certo. Então, eu acredito que a gente pode ajudar as pessoas com essa forma aí de indicar alimentação, né? De mostrar a alimentação que faz mal, porque eu nunca mais tive edema, nunca mais eu tive esse inchaço nos pés, assim, nas pernas, nada, né? Esse Então, depoimento, ele é muito bonito, porque tem aquela frase de Albert Einstein, né? Uma mente que expande e não volta ao seu tamanho normal. E eu digo para as pessoas, você já experimentou ser saudável? Porque o dia que você experimentar ser saudável, você não vai querer voltar para aquele estado de doença que você vivia, né? Pô, porque é bom comer um pão d'água, né? Mas é muito melhor a gente não ficar inchada, não ficar retida, não ficar letárgica,
né? Então, você E a experimentou na pele. e a questão do emocional ali, eu acredito que os dois tratamentos que eu fiz por tal do tempo me ajudou bastante com essa questão do perdão. Eu Sim, mudei muito, muito minha forma de pensar depois desses tratamentos. É por graças a isso Deus. que eu estou aqui no segundo curso, né? E o negócio é muito bom. Então, gente, olha só, quando eu falo que é uma questão de que microsemiótica, Irídia, eu não vou ser leviano em falar que é fácil, mas o quanto é uma questão de construção, é bloco, como eu falei, e eu tenho o resumo de todos os sinais das constituições. Então, olhou, posição linfática, copia o texto, abre o documento em Word, cola. Rosário linfático, copia, cola. E depois de fazer todo esse processo, você lê, que você vai ter muito bem mapeado as principais dores da pessoa. Mas eu acho o caso da Ana magnífico por conta de uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora. Até coloquei aqui já, ó, fibras transversais. Ela tem fibras transversais na íris. Eu vou mostrar para vocês onde fica. Eu já coloquei aqui o resumo, tá? Olha só que interessante. As fibras transversais, como o próprio nome diz, se apresentam transversalmente às fibras raiais da íris. Eu já vou mostrar onde ficam, tá? Com marcas esporádicas de alteração no calibre luminar destes vasos que podem se apresentar em forma de chifre de veado. Beleza. Aqui está o importante. Estas alterações vasculares indicam processos deformativos. As fibras estão aqui, ó. Vocês conseguem observar que as fibras linfáticas elas vão sempre em direção à orla irídia externa. E aqui claramente, né, gente, ó, transversalmente. Olha aqui uma fibra transversal, outra fibra transversal. Independente do local onde a fibra está colocada, ela vai indicar processo de deformação de vaso, uma tendência à deformação de vaso. Então, se eu já estou diante de uma pessoa linfática, com estagnação do sistema linfático, com rosário linfático, com fibra transversal, o processo circulatório dela é complicado. Tem que focar aqui. Hoje ela está bem, mas ela propriamente já relatou que antigamente não estava tão bem. E se ela ficasse muito tempo não estando tão bem, quando fizesse 55, 60 anos, quais as patologias vasculares poderiam se desenvolver? Né? Então, aí eles mostram, o sistema circulatório dela linfático é prejudicado. Tem que ter atenção. Claramente que é bonita demais essa fibra transversal. Maravilhosa aqui e aqui, tá? Incrível. E aí, novamente, nós voltamos para o documento. Bom, fibras transversais. Copia e cola. Beleza? Aí continuamos. Nós estamos na íris esquerda. Na íris esquerda. Aí agora, vocês podem me falar, bah, Renar, mas não sei ver o órgão de choque, né? O que eu faço para ver esse órgão de choque? Só um pouquinho, gente, tá? Vou abrir a porta pro meu gato aqui, porque senão eu não consigo dar aula. Pronto, já botei para dentro. Aí a gente pode falar, né? Onde é que estão esses órgãos de choque? Lá no módulo 2, todos vocês têm a sobreposição do mapa de órgão. Então, é isso que é interessante. Coloquei. Antes de colocar o mapa dos órgãos, a gente pode ver, aqui tem uma lacuna, ó. Já vou deixar o mouse em cima, vou sobrepor. Órgão, pulmão e bronquíolos. Órgão respiratório, né? Continuando. Aqui tem uma lacuna medusa, né? Que é a lacuna aberta com muitos radiais dentro, né? Ela não se fecha. Deixa o mouse. Bum, região também de bronquíolos, tá? Então a gente tem que os pulmões dela. É maravilhoso isso aqui, gente. A gente tem que os pulmões dela acabam sendo órgãos de choque. Para uma pessoa que tem uma tendência a acumular muco, ter os pulmões como órgão de choque não é algo tão legal, né? Então, que bom que ela já melhorou essa questão de acúmulo de muco. Continuando, olha só. Aqui eu vou ter uma lacuna, que na minha opinião é uma lacuna charuto. Opa, aqui, ó. Vou ter isso aqui é importante, ó, muito importante. Vou ter aqui zona de pâncreas, tá? E agora, vou ser sincero com vocês, não me recordo se eu falei isso em aula com vocês, mas sempre que nós temos uma banda do sistema nervoso autônomo com essa coloração amarelada, enferrujada, assim, é indicativo de uma tendência a diabetes. E quando eu tenho uma marcação no órgão pâncreas, né, o pâncreas libera insulina barra glucagon, e a gente tem que o pâncreas é o principal órgão afetado na diabetes, a gente sabe que sinal no pâncreas somado à banda do sistema nervoso autônomo avermelhado tem um forte indicativo de diabetes, tá? Então aqui já levantaria um alerta. Se eu estivesse com a Ana na minha frente, eu já iria questionar, Ana, existe histórico familiar de parente, pai, mãe, filho, enfim, avô, bisavó, vizinho, de alguém que tenha diabetes na sua família, iria levar para esse caminho. Tem? Não tem?
iria reforçar, olha, a gente tem aqui que é um órgão de choque, não estou falando que você tem, mas é importante ficar atento, né, para prevenir eventuais problemas no futuro, tá? Então, deixaria ela Ô, bem Renato, alerta. Pode falar? só para o pessoal aí saber, o meu avô morreu, tinha diabetes, meu pai também, morreu com 52 anos por complicações da diabetes, Sim. e eu estive no médico fazendo exames semana passada, né? Hum, E então, também ligou o alerta, fiz os exames, não Perfeito. tá, minha glicose está baixa, nada a ver, mas ele falou dessa questão do pâncreas e da prevenção, né? Fazer já a prevenção da diabetes. Então, eu Perfeito. já estou fazendo. E esse é a maravilha da microsemiótica e da iridologia, né? Essa questão preventiva. Ela poderia estar com diabetes? Poderia. Não está? Que bom. Mas existe uma tendência. Terá? Não sabemos, né? Não vemos o futuro. Mas a tendência é forte. Então, olha que bacana, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, órgãos de choque, lacuna bico em pulmão, lacuna medusa em bronquíolos, lacuna charuto em pâncreas, que foi a que vimos. E aqui, ó, muito bacana. Ponto de defeito sobre a banda do sistema nervoso autônomo na idade de 43 anos. Eu botei para localizar, porque eu não sei a idade da Ana, né? Então não vou me meter também nisso. 55, Renato. Ah, perfeito, Vivendo os 56, como disse teu pai, né? já passou pelos 43. Mas vocês conseguem observar bem aqui, ó, um pontinho preto em cima da banda do sistema nervoso. Ó, vou colocar o mouse e agora eu vou tirar. Opa, aqui, um ponto de defeito em cima da banda do sistema nervoso autônomo. Ponto de defeito, um ponto compacto, maciço. A gente sabe que a banda do sistema nervoso autônomo, quando um sinal está colado a ela, ele é indicativo de fragilidade intestinal. Então, também me levantaria ali um alerta para funcionamento intestinal. Tá? Pode ter uma representação emocional também, porque todo ponto que toca a banda do sistema nervoso autônomo revela também um sentimento, mas para mim ele não faz introflexão, então eu não falaria de trauma aqui com ela, mesmo que eu pudesse até em determinado momento citasse, né? Daí isso aqui iria mais devagaríamos durante a consulta, né? Eu poderia citar alguma coisa sobre esse momento da vida dela, mas aqui eu trataria como zona de intestino, tá? Então esses aqui são os pontos que me chamam muito a atenção na parte física dela, tá? Todos aqueles órgãos ali me chamam a atenção. Aí, continuando. Então, olha isso, gente. Tudo isso vocês aprenderam. Constituição, densidade, órgãos de choque. Só um momentinho, tá? Tô com a minha gata agoniada aqui, entra e sai desse escritório. Vamos lá. Então, tudo isso nós vimos, tá? Aprendemos, né? Aí podemos continuar agora para falar sobre banda de sistema nervoso autônomo, que de fato ele é o nosso calcanhar de Aquiles, podemos dizer assim, né? Primeiro ponto. Primeiro ponto, tá? Na minha opinião, é um ângulo de fluxo baixo, mas que a gente consegue ver, porque ele tem uma linha branca, né? O que facilita bastante essa visualização dele. Já vamos falar de uma ordem de sinais, Renato, tá? só Pode uma coisinha, perguntar. Renato. Tem uma foto minha que foi feita no início do curso que aparecia bem certinho a banda do sistema nervoso, até o teu pai que avaliou ela. Então, pode ser a qualidade da foto? Pode ser, eu não me recordo dessa Porque, imagem de amanhã íris, eu tá? até Mas mando para você isso. confirmar, tá? Manda pra gente dar mais uma olhada. Mas aqui pra mim ela tá bem fácil de ver também, tá? Acho que todo mundo consegue observar. Essas são as imagens do curso, tá, gente? Nós estamos criando um arquivo em PowerPoint para disponibilizar para vocês as fotos de todos. Então, para mim aqui, nós vamos ter uma banda do sistema nervoso autônomo levemente contraída, tá? Para mim ela não é dilatada, para mim ela não é normal, para mim ela é contraída. E aí, dito isso, olha lá, o que nós preparamos? Resumo. Banda do sistema nervoso autônomo contraída. Revela a pessoa voltada para o interno, que acredita que o mundo exterior não a compreende. Por isso, muitas vezes, decide não explicar-se para os outros. Normalmente apresentam-se como tímida, principalmente para quem não a conhece, tá? Então, a pessoa que possui a banda contraída, ela é um tipo de pessoa que muitas vezes evita falar, pode ser por timidez, tudo bem, normalmente apresenta um comportamento tímido frente aos outros que não as conhecem, mas a banda contraída, ela revela que a pessoa muitas vezes evita de falar o que pensa, porque ela pensa,
ah, deixa pra lá, ele nem vai me entender, então eu não vou perder meu tempo aqui tentando explicar e conversar com o outro. Isso muitas vezes machuca muito ela, porque ela tem essa crença, os outros não me entendem, os outros não me compreendem, então eu deixo de falar, porque eu acredito que os outros não me compreendem. Então a gente tem que ensinar a pessoa com a banda contraída que ela tem o poder da fala, né? Que ela tem a liberdade de falar, que ela tem a permissão de falar. Então isso é importante para ajudar ela, que é o que está dizendo aqui no na nossa lâmina. Não sei se isso bate com alguma coisa da Ana, se bate, se não bate, se bater pode falar, se não bater não fala nada, tá? Mas fica à vontade. Eu vou ter que confirmar, né? Senão eu vou te deixar na saia justa. Ah, não, Renata, é mais ou menos assim, mas eu já mudei bastante. Como eu te falei, Sim. a Iris, como você também explicou, a gente pode Uhum. mudar tudo isso, né? Então, já Claro, melhorei bastante. Já a timidez já ficou lá atrás. é perfeito. A íris, ela é um órgão que ela conserva os sinais, né? Então a gente muda ao longo da vida, né? E isso revela a nossa essência, a íris, né? E a gente vai melhorando muito ao longo da vida, o que é completamente normal. Aí o ângulo de fluxo dela também é baixo, daqui a pouquinho eu volto para a íris para falar sobre ela, tá? Então são pessoas que possuem baixo sistema de proteção psicológica em relação ao meio ambiente externo. Costumam sentir-se facilmente influenciável, né? Então são pessoas que se sentem muito influenciável pelo meio ao redor. Então, parentes, amigos, né? E isso aqui é importante falar, gente, tá? Eu vou até botar a Iris para conversar com vocês sobre isso, tá? Porque assim, ó, a Iris, ela fala muito de resistência. Então, eu tenho um pâncreas com órgão como órgão de choque, não significa que ele é um órgão doente, significa que ele é um órgão de menor resistência. Eu tenho uma banda do sistema nervoso autônomo com ângulo de fluxo baixo, não significa que ela é altamente influenciável, significa que ela tem baixa resistência para isso, tá? Eu digo isso por mim até, porque meu ângulo de fluxo ele não existe, tão baixo que é, tá? Então, assim, existia um momento da minha vida em que eu tinha que me policiar muito para eu não ser altamente influenciável pelos outros. E eu não era, mas a força e a energia que eu demandava para permanecer concentrado em mim era brutal, e isso me exauria as minhas energias. Hoje eu aprendi a mediar mais esse processo, né? Então, eu não estou falando que quem tem ângulo de fluxo baixo é influenciável, estou falando que quem tem ângulo de fluxo baixo gasta muita energia para se defender dos outros. Dizer o não machuca, dizer o não dói. Em contrapartida, aqueles que têm um ângulo de fluxo alto o fazem com mais facilidade e com mais tranquilidade. Tá? Então, é importante ter esse discernimento também. Né? Para o ângulo de fluxo baixo, ele gasta energia para se defender, ele gasta energia para se proteger, para dizer um não. Isso machuca ele, né? E é o que a Iris nos mostra. Confirmado, Renato. Confirmado. É dessa forma, tem que fazer um esforço tremendo para. Isso. É o que a gente fala de resistência. A Iris revela isso, resistência, né? As pessoas que são mais resistentes e são menos resistentes. Beleza? Continuando, aí vamos falar sobre introflexões. Sobre introflexões, eu coloquei aqui introflexão aos 14 anos e 26 anos. Vamos mostrar para vocês onde é que são essas introflexões, né? Olha só que bacana, né? Aqui, ó. Opa, aqui, ó. Olha aqui, o mapa do tempo que vocês ganharam no módulo passado, eu acho, né? Aqui, gente, nós temos uma lacuna bico empurrando, tá? Eu vou deixar um mouse aqui em cima, olha isso. Bate 13 anos. E aqui, claramente, ó, nós vamos ter uma outra introflexão, que vai dar 24 anos. E aqui, outra introflexão que vai dar 27 anos, tá? Então, temos três introflexões que me chamam a atenção. O 27, o 23 e o 13. Essa aqui até dos 27 anos é a que ela empurra um pouco mais, tá? Então seria uma data que eu conversaria com ela sobre algum evento, alguma coisa que aconteceu, tá? Ó, recapitulando aqui, ó, uma lacuna bico que empurra, uma lacuna charuto que empurra e uma semilacuna que empurra, tá? São as introflexões com ela. Depois para vocês terem noção, eu coloquei essa íris no Iris Make hoje, tá? Eu não tô com o software aqui comigo. Mas eu vou colocar o software na próxima aula ou na outra para desenhar a banda do sistema nervoso autônomo para vocês verem, que pelo software fica muito mais fácil. Tá? Então essas seriam 40, o Fábio falou, vamos lá. Aqui, né, mais ou menos.
Não, 45, vai dar aqui assim, aqui é um pouquinho antes dos 40, mas também é uma introflexão, tá? Nós também temos sinais aqui que estão empurrando para dentro, ó, bem aqui, boa observação, Fábio, tá? Boa observação. Ela não Maravilha, é, gente. ela não é a que mais aproxima da pupila? Deixa eu Mais do movimentar que aquela de 27? Para Ou mim, não? não, porque ela aqui, ó, claramente aqui, ó, ela entra e sai. Aqui ela não faz tanto movimento de introflexão, é mais um sinal aqui, ó. Tá. Aqui eu tenho uma que entra. A Ana pode comentar se tem algum, não precisa comentar o evento, mas se nessas Sim, aos datas que a gente 27 colocou anos, aqui tem algo que faça sentido. sim, sim, tem. Aos 27 ali o meu pai faleceu. Aos 40, como o Fábio falou, tem um evento bem, bem ruim. Aos 14 nem se fala. Ó, o Fábio, Aos hein, vinte mandou e bem, hein? três, aos 23 nem se fala também, teu pai já sabe. Então, foi Ó. onde eu acho que ele colocou a espera da outra vez. É. Estão vendo, gente? Estão vendo que é o que eu falei assim de bloco, é passo a passo, passo a passo, passo a passo. Isso que eu estou fazendo com vocês, eu faço numa fração. E o meu pai faz em meia fração do que eu faço. E vocês vão fazer em 1 hora, provavelmente. Mas é que se todo dia a gente parar para fazer uma íris, colocar esses blocos, e eu estou dizendo, esses resumos eu vou passar todos para vocês. Vocês vão pegar o resumo de hematógeno, linfática, conectivo frágil, e vamos só alocando um abaixo do outro, depois a gente lê tudo e fala, bah, até que vai fazer sentido a minha avaliação agora, tá? E isso é magnífico. A íris é muito certa, é perfeito. E aí depois uma OPI2, né? Para mim aqui nós temos uma OPI2, bonita aqui, uma OPI2 muito bonita para mim. E é isso, gente. Essa é a avaliação que nós fizemos da Constituição. Aí aqui eu coloquei as características da OPI, tá? Para vocês verem também. E isso aqui, gente, ó, o que eu mostrei para vocês foi o que vocês viram até aqui, tá? Até esse nosso módulo 4, foi o que nós aprendemos até aqui. Isso é o que vocês precisam estar fazendo, e isso é o que estará contido no resumo que eu passarei para vocês, tá?